Primeira questão, prova discursiva ITA 2024. Questão que envolve torque e equilíbrio, tombamento. Então, essa aqui é uma questão que geralmente não... Eu achei ela realmente um pouco mais complexa, assim, do que essas questões geralmente aparecem sobre torque, mas nada muito fora do padrão, não. Não chega a ser muito difícil, não. Então, vamos lá. Considere um banco, três pernas, todos de mesmo comprimento, com assento em formato de disco de raio R. Tá. É o que a gente tá. É o que está representado aqui. E massa M. Mzinho. Esse banco está sobre uma superfície horizontal perfeitamente plana e seus pés tocam o solo em três pontos. Corresponde ao vértice de um triângulo equilátero de aresta L. O banco é construído de tal forma que o eixo de simetria do assento intercepta o centro geométrico do triângulo. Tá, isso aqui já é uma informação interessante que a gente pode tirar, que o banco é construído de tal forma que o eixo de simetria do assento intercepta o centro geométrico do triângulo. O que acontece? Para a gente achar o centro geométrico do triângulo, a gente pode achar o x do baricentro e o y do baricentro, né? Então a gente poderia afirmar que o x do centro da circunferência, que seria esse banquinho aqui, ele seria igual ao x do baricentro, certo? Mesma coisa a gente pode afirmar com o y, sim. Que o y do centro da circunferência seria, aqui deixar o triângulo aqui em cima, seria igual ao y do baricentro. Baricentro, certo? Esse triângulo aqui. O que acontece? Vamos continuar a ler, porque a gente só salvou essa informação por enquanto, vamos terminar de ler o enunciado primeiro. Onde que a gente parou aqui? Uma barra de massa M e comprimento L maior que 2R é afixado sobre o banco de modo que uma das extremidades permanece junto à borda de assento e a outra ultrapassa seus limites. A barra passa pelo centro do assento e está orientada na mesma direção que uma das mediatrizes do triângulo equilátero. Tá, aqui não tem muita informação diferente do que está no desenho aqui, então vamos para as perguntas. Considere esse sistema e responda os seguintes itens. Supondo que o sistema está em condição de equilíbrio, determine a expressão da reação normal do piso sobre o pé do banco que está apoiado no ponto A. Tá. Primeiro, vamos traçar um desenho aqui, mais ou menos o que está acontecendo. A gente tem essa circunferência aqui, e aqui a gente teria o pé. Deixa eu ver a ordem que tá, aqui é o B, aqui seria o pé B, pé C, pé A. Certo? A gente teria ele se ligando aqui, com esse lado medindo L. Então, isso aqui é mais ou menos o que a gente teria. O que acontece? A gente pode traçar o seguinte, vamos traçar um eixo, aqui, um plano cartesiano aqui, que a gente pode chamar esse ponto A aqui, vamos chamar ele de 0, 0, referencial 0. Isso aqui é uma forma interessante. Por quê? Porque, se você reparar, esse lado aqui vai de L, né? Então, já que isso aqui é um triângulo equilátero, a gente vai poder dividir isso aqui, dividindo isso aqui ao meio, a gente teria L sobre 2 para cá e L sobre 2 para cá. Portanto, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que esse C aqui, ó, a posição dele é mais L sobre 2, enquanto o B tem a posição menos L sobre 2, nesse nosso plano cartesiano que a gente fez. Certo? Deixa eu apagar um pouco as coisas aqui, para não ficar tão poluído assim. Para não deixar a imagem tão poluída. Tá, então o que acontece? A gente tem isso aqui por enquanto. E agora vamos traçar para o eixo Y, né? A gente tem o seguinte, a gente tem que o ponto A, ele tá como zero. Se reparar, essa distância y aqui, que é o que a gente quer calcular, ela vai ser igual à altura do triângulo, que é L raiz de 3 sobre 2. Portanto, o y desses valores aqui vai ser L raiz de 3 sobre 2. Certo? Tá, perfeito. Então, a gente já pode anotar nossos dados aqui. A gente teria aqui o x, deixa eu escrever, na verdade, aqui. XAYA é igual a 0, 0.
o xb, yb é igual a menos L sobre 2 L raiz de 3 sobre 2. E o xc, yc é igual a L sobre 2 e L raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, esses aqui são os nossos valores que a gente tem por enquanto. Só que o que acontece? A gente pode a gente tem essa... Vou apagar por enquanto esse desenho aqui, né? Tô vendo, a gente já tem os dados suficientes aqui, só para ganhar um espaço aqui na resolução. A gente tem essas informações aqui. A gente tem que o x do centro é igual ao x do baricentro e o y do centro é igual ao y do baricentro. Então, o que acontece? A gente consegue determinar esse y do centro do acento. Por quê? Porque se você reparar, o y do baricentro ele é expresso pela soma do x, então vai ser xa mais xb mais xc, tudo sobre 3. Isso aqui é o nosso x do baricentro. Então vamos calcular. Isso aqui seria 0 menos L sobre 2 mais L sobre 2 sobre 3, que é igual a 0. Isso aqui é até uma forma interessante de você reparar, que como é um triângulo equilátero, né? Eu acabei apagando o desenho, mas o x do baricentro vai estar aqui, porque ele é equilátero, o eixo de simetria passa por aqui, né? Então, o x do centro, obviamente, estaria sobre o eixo y, né? Então, o que acontece? Vamos lá. A gente tem, portanto, que o nosso x do centro, é igual a zero. Agora vamos partir para o y do centro, que é a mesma lógica, né? Vamos somar ya, que é zero, mais yb, que é L raiz de 3 sobre 2, e yc, que é L raiz de 3 sobre 2, tudo sobre 3. Isso aqui, a gente somando uma metade com uma metade vai ser um inteiro, né? Então ficaria L raiz de 3, isso aqui dividido por 3. Então a gente tem esse aqui, o nosso valor de y, a gente tem que y do centro é igual a L raiz de 3 sobre 3. Tá, perfeito. O que a gente pode fazer agora? A gente já tem essas informações aqui, né? Vamos deixá-las aqui no cantinho por enquanto, depois a gente pode usar elas. Deixar elas aqui por enquanto. Tá, agora vamos pensar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui também. Vamos pensar agora por enquanto uma vista lateral disso aqui. A gente pode vir aqui, isso aqui sendo o acento, a gente tem a barra aqui, né, para fora, a gente tem o PA para cá, e isso aqui é a vista lateral, né, lembrando. E o PB e o PC vai estar para trás, né, então ele vai estar escondido atrás desse pé aqui. Mas vamos representar ele aqui, mas ele era para ele estar escondido, né? Então aqui a gente tem o PC e o PA, e o PB, perdão. PB. O que acontece? Tá, a gente já tem isso aqui agora. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Uma coisa interessante pra gente fazer é equacionar o torque, né? Por quê? Porque se você reparar, a gente tem que o banco, ele mede ele tem um peso mzinho vezes g. Enquanto a barra tem o peso mzão vezes g. O que acontece? Já vamos traçar. Por que eu tracei isso diferente? Porque o centro de massa disso aqui, da barra, vai ser L sobre 2, né? L sobre 2 e o centro disso aqui vai ser R, né? Porque o círculo mede R. Então, o centro disso aqui, ó, essa distância aqui, ó, ela mede R. Tá. Isso aqui já é uma coisa interessante de fazer. O que acontece? Agora a gente já tem o quê? Se você lembrar, o nosso ponto A era o ponto 0, né? Então, a distância dele até esse onde está o peso do banco, do assento, ele vai ser o nosso valor de y, né? Porque se você olhar aqui, é a nossa distância até o x do centro. Então, o nosso valor de y, que é L raiz de 3 sobre 2. Portanto, a gente tem que essa distância toda aqui, deixa eu pegar de outra cor aqui, só para não ficar muito confuso, já tem aqui, seria L raiz de 3 sobre 3, certo? Mas o que a gente pode tirar dessa conclusão? Se você lembrar, a gente tinha um triângulo aqui, né? A gente tem um triângulo aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode chegar à conclusão que se daqui até
aqui é L raiz de 3. Daqui até o ponto 6 vai ser a altura do triângulo, que é L raiz de 3 sobre 2, menos essa distância L... Aqui eu errei, né? É L raiz de 3 sobre 2. É L raiz de 3 sobre 2... Sobre 2 não, perdão. É L raiz de 3 sobre 3. A gente pode tirar que isso aqui seria a altura do triângulo, essa parte aqui, ó, seria a altura do triângulo, menos essa parte que a gente já encontrou, que é L raiz de 3 sobre 3. Isso aqui a gente poderia multiplicar aqui por 3, ficaria 6, por 2 aqui ficaria 2, a gente teria L raiz de 3 sobre 6. Então, portanto, a gente tem que essa distância aqui, ó, é L raiz de 3 sobre 6. Tá, perfeito. A gente já tem muita informação aqui, muita informação útil, já muito interessante. O que a gente pode fazer agora? A gente pode determinar o seguinte. A gente vai ter que o somatório dos torques, que... Vamos pegar um ponto fixo primeiro, né? Se você reparar, eu acho que o melhor ponto fixo aqui talvez seja aqui. Porque aí você já consegue escrever, porque vai ter uma força normal aqui, né? Tem a força normal em A, força normal em B e a força normal em C. Você colocar aqui, você já descarta duas forças, né? Porque aí você não está considerando nem a força C, nem a força normal C, nem a força normal B. Então você só considera essas três forças que eu desenhei ali. Então vamos considerar esse aqui sendo o ponto fixo para o nosso torque, né? Tá, então o que acontece? A gente vai ter que o somatório dos torques para cima vai ter que ser igual ao somatório dos torques para baixo. Tá, qual que é o nosso torque para cima? É o nosso NA, né? Que ele está apontando para cima aqui agora. É o NA. NA vezes a distância até o ponto, que é a altura do triângulo, né? Que é L raiz de 3 sobre 2, que é a soma desses dois aqui, né? Tá, mas o que? Agora a gente vai ter o somatório do torque para baixo, que vai ser mgzinho vezes L raiz de 3 sobre 2, sobre 6, perdão, aqui. Correto? Correto. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente precisa achar pro mg. O mg vai ser igual mzão gzinho vezes... se você reparar, essa distância aqui é L raiz de 3 sobre 2, né? A gente vai ter que tirar essa distância aqui. Só que essa distância aqui, ela vai corresponder a L sobre 2 menos R. Perfeito? A gente pode fazer isso aqui. Então, a gente vai vir aqui e vai substituir aqui por L raiz de 3 sobre 6 menos esse valor que a gente encontrou, né? Que é L sobre 2 menos R, que é o que a gente tinha estabelecido aqui mais cedo, né? Antes. L sobre 2 menos R. Isso aqui entre colchetes, né? L sobre 2 menos R. Tá meio apertado, mas por enquanto funcionou. Tá. Vou pegar isso aqui, organizar melhor um cadinho isso aqui, né? Acabei pegando aqui, mas não vai ter mais tanta importância aquele dado ali, porque a gente já usou. Vamos agora resolver essas contas aqui, né? Ele quer o valor da reação normal. Ele quer o NA, então. Lembrando que todos os dados que estão aqui, né? Eles são dados que já podem ser usados, né? Estabelecidos. Porque eles já foram fornecidos no enunciado. Então a gente não criou nenhuma variável, então isso aqui já é interessante. Tá. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode... Vamos pensar. A gente tem NA vezes L raiz de 3 sobre 2 é igual a... Vamos multiplicar aqui em cima e embaixo por 3, né? Porque aí a gente deixa tudo num denominador 6. É igual mg L raiz de 3 sobre 6. Mas, vou aplicar distributivo aqui, né? Fica mzão gzinho L raiz de 3 sobre 6. Certo? Certo? Aí fica menos mg L sobre 2. E aqui o menos vai com menos ali fica mais. Então fica mais
Certo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos multiplicar aqui em cima e embaixo por 3, né? 3, que era 3. Para ficar 6 aqui e 6 aqui, 6. Então já a gente vai cortar esses denominadores todos aqui, esses denominadores todos. Certo? A gente fica com essa equação por enquanto. Tá, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui agora? Deixa eu apagar isso aqui, né? Ganhar mais espaço de novo. Jogar essa equação aqui para cima. Para cima, tá. Mas o que a gente tem aqui agora? A gente pode fazer o quê? A gente pode... Vamos fazer o simples aqui, né? Ficaria o NA. O NA seria igual ao... Que a gente pode botar o G em evidência, né? Vamos botar o G em evidência, né? Porque ele tem todas as partes ali, né? Então, G vai ser ml raiz de 3 mais ml raiz de 3 menos 3ml mais 6mr. Perfeito, né? Isso tudo dividido por 3L raiz de 3. Certo? Tá. O que a gente pode tirar de conclusão aqui, né? Acho que para tornar isso aqui melhor, a gente pode separar em denominadores, né? Separar em denominadores diferentes. Então a gente pode talvez fazer isso aqui, ó. Deixa eu ter saído disso aqui. Separar isso tudo em denominador diferente, porque aí a gente já vai cortando um monte de coisa, né? Aí aqui ficaria 3L raiz de 3, 3L raiz de 3, 3L raiz de 3. Tá, aqui a gente corta esse L com esse L, e esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Aqui a gente corta esse raiz de 3 com esse raiz de 3, esse L com esse L. Aqui a gente corta esse 3 com esse 3. E aqui a gente corta... Perdão, a gente corta esse 6 com esse 3, né? Fica 2. Perfeito. Tá. Então, por enquanto, o que a gente tem? A gente tem isso aqui por enquanto. Então, vamos colocar em evidência aqui agora, né? Vamos colocar em evidência, não, colocar no mesmo denominador. A gente teria G vezes Mzinho mais Mzão sobre 3, né? Menos Mzão. A gente pode colocar no mesmo denominador, né? Mas... Não, vamos colocar. Denominador não, vou colocar em evidência, na verdade, né? L aqui é menos, né? A gente colocou mais. Então aqui seria menos, né? Porque ficaria esse menos com esse menos, ficaria mais. Então, menos 2Rzão sobre L. Raiz de 3 a gente pode tirar aqui também, né? Vezes L. Raiz de 3 já foi, né? Então, isso aqui é a nossa expressão para força normal. É lógico que tem outras formas de se representar isso aqui, né? Mas essa aqui seria a nossa forma para força normal. Então, letra A, a resposta da letra A seria essa aqui. Perfeito? Vamos partir agora para a letra B. Eu vou deixar esse valor da força normal, né? Vai ser útil no próximo exercício. Tá. O que acontece? Vamos lá. Próximo exercício é: determine o intervalo de valores L para quais os bancos permanecem em equilíbrio, mantidos todos os outros parâmetros fixos. Tá. Vamos estabelecer primeiro uma condição de tombamento. Condição de tombamento da barra em relação ao banco. Da barra em relação ao banco, certo? Relação ao banco. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte. A gente teria o nosso banquinho aqui, né? E a barra aqui. O que acontece? Para a barra cair, nossa condição de tombamento é que o centro de massa tem que estar para cá da barra, né? Do assento. Ele tem que
passar do limite do assento. O centro de massa tem que estar para cá, para cá, para cá. E o nosso centro de massa é o quê? Nosso centro de massa é o x, é o L, perdão, sobre 2. A gente tinha considerado naquele... Letra A mesmo, a gente tinha considerado o A como sendo 0, 0, né? Então, vamos considerar agora aqui, na verdade, sendo 0, 0, né? A gente pode mudar esse diferencial, não vai fazer tanta diferença. Então, a gente teria que o L sobre 2 ele tem que ser menor ou igual a... Isso aqui a gente teria... Metade dele aqui seria R, né? R e R. Então, ele tem que estar para lá. Ele teria que ser menor ou igual a 2R. Para ele não cair, né? Na verdade, não é nem a condição de tombamento, né? É de não tombamento. Tá, então, esse aqui, o L tem que ser menor que 2 sobre R. Essa aqui é a conclusão que a gente tira aqui. Por enquanto, a gente pode passar esse 2 multiplicando, né? Porque ele quer em função de L, né? Em função de L. Então, a gente multiplica esse L, esse aqui, tudo por 2. E a gente já tem essa expressão aqui para o valor de R. A expressão vai ser útil já. Tá. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, só que a gente faz a condição de tombamento, né? Aquilo que eu já tinha escrito lá aquela vez. Só que agora a gente faz da barra em relação ao banco. Em relação ao banco, perfeito? Então o que acontece? Em relação ao banco, a gente vai ter o seguinte. Quando você lembrar, a gente tinha o banco aqui, as duas perninhas aqui e essa perninha pra cá. Quando que ele vai estar tombando? Ele vai tombar para cá, né? Quando ele vai estar tombando? Quando essa força normal aqui estiver tendendo a zero. Quando ela estiver tendendo a zero é que ele vai estar tombando, né? Então esse aqui é o nosso limite. Tá, então o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode estabelecer que a normal, para não tombar, tem que ser maior ou igual a zero. Porque ela tem que existir. Ou ela tem que ser zero. Então, a gente tem esse valor da normal que eu tinha deixado aqui, né? Normal aqui. Então, a nossa normal isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Só que ele quer em função de L, né? Ele quer em função de L. Então, vamos lá. Então, o G é uma constante, então a gente pode tirar, né? Aqui, né? Porque não vai fazer diferença, porque a gravidade não é zero. Então, vamos lá. Tirar esses parênteses aqui e vamos jogando. A gente pode jogar esse M aqui pra lá sendo positivo, né? Esse M pra lá sendo positivo. Esse zero aqui. Esse M pra cá, esse fator aqui pra cá sendo positivo. Vamos aplicar um distributivo aqui, né? Que aí a gente consegue em fatores de L. Do Lzão, que é o que a gente quer. Tá, a gente teria que Mzinho mais Mzão sobre 3 tem que ser maior ou igual a ML raiz de 3 Lzinho, né? Sobre 2MR sobre raiz de 3L, né? Perfeito. Aqui tudo no mesmo denominador, né? Vamos passar esse raiz de 3L para o outro lado, né? Raiz 3L. Acabei de reparar, né? Porque naquele outro aqui a gente podia ter até racionalizado aqui, mas acho que isso não vai fazer tanta diferença. Sua resposta, ainda mais que é uma prova... Isso aqui é uma prova... Isso não é uma prova de matemática, não é uma prova de física, não vai fazer tanta diferença. Então, você podia racionalizar se quiser, né? Mas não precisa. Então, vamos tirar esse raiz de 3 aqui que a gente mudou. Tá. O que a gente tem agora? A gente pode pegar isso aqui e jogar positivo pro outro lado, né? Vamos jogar ele positivo pro outro lado. Jogar ele positivo para cá, somando. Certo? E agora a gente divide tudo por M. Isso aqui fica o valor de L. Vou apagar isso aqui, né? Pegar o meu espaço aqui. O que a gente tem agora? A gente pode separar esse denominador, né? Botar o M aqui e o M aqui, porque aí vai cortar aqui, ó. MM. Ficaria só 2R. Portanto, a gente teria aqui que o L, ele teria que ser... Inverter o sinal aqui agora, né? Teria que ser menor ou igual a esse troço aqui, gigantesco. Isso aqui seria nosso valor de R, né? Só que
tem que lembrar uma coisa, né? Tem que lembrar que o nosso L tem que ser menor que 4R, né? E já que a gente já tem esse 2R aqui, você vai ter uma outra condição, né? Você vai ter uma outra condição. Você vai ter que raiz de 3L, M mais Mzão, sobre 3M tem que ser menor ou igual a 2R, né? Para que não fique 2R mais 2R, aí fica 4R, né? Se passar disso não pode, porque não vai atender aquela regra que a gente tinha achado ali antes. Então é só essa condição, né? Pode passar esse 2 para cá, né? Ficaria 6 aqui, né? Mas essa aqui é a nossa segunda condição. Tá. Outra condição que é muito interessante é a gente tem que ver que essa aqui está proposta no enunciado. L tem que ser maior que 2R. Então a gente chega ao nosso proposta final, né? O L tem que ser maior ou igual ou maior ou maior? Maior que 2R e menor, perdão, né? Inverti aqui, né? O L tem que ser maior que 2R, perdão, tinha invertido. Maior que 2R ou menor ou igual a... Não, esse aqui não, perdão. A esse aqui, ó. A esse trambolho aqui. Esse negócio gigantesco aqui. Nosso valor de L tá aqui. Nosso valor de L é pagar isso aqui. Então a gente chega a essa conclusão. O L tem que pertencer a esse intervalo aqui. Eu esqueci de somar o 2R, né? Porque a gente tinha aquele 2R lá, né? Anteriormente. Mais 2R, né? Exatamente. Isso aqui. Então a gente tem... Isso aqui é o nosso valor. Essa aqui é a nossa resposta final. O L tem que estar nesse intervalo aqui. E a gente tem que lembrar que essa condição tem que ser satisfeita. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Questãozinha complicada, mas é possível de fazer. Não é nada impossível, não. Mas muito